Olá, pessoas. Teve um pane, né? Tava faltando só um pedacinho para acabar, então eu vi que realmente gravou tudo, demorou para gravar, mas gravou tudo, então só tava faltando um pedacinho. Desnecessário eu fazer uma outra aula, né? Com pouco tempo que a gente tem aí para preparar as aulas, então eu vou só acabar o que faltava e vou mandar os 3 vídeos para vocês. A aula, que gravou só pela metade, mas que é uma prova de que vocês estavam em aula e participaram de aula, tá? Esse esqueminha aí para vocês seguirem e fazer os exercícios. E o finzinho da aula. E essa aqui tá faltando um pouquinho. Então, eu vou compartilhar de novo o esquema. É esse? Peraí, é esse. Tem tanto esquema aqui que... Tá, então é o seguinte. Estava no finalzinho aqui, né, já no verbo nominal. Vou acabar o verbo nominal. E a gente... Então, eu disse para vocês o seguinte. Quando que eu vou ter um verbo nominal? Quando eu tiver um verbo de ação, e depois desse verbo de ação, o que eu tiver de complemento, ele não está ligado ao meu verbo de ligação, de ação, desculpa. Eu vou ter um verbo nominal quando eu tiver um verbo de ação. E o complemento que vier depois do verbo de ação não está ligado diretamente ao verbo, está ligado ao sujeito. Então, eu vou ter o sujeito, um verbo de ação, e depois do verbo de ação, uma característica ou qualidade ligada diretamente ao sujeito, tá? Referente diretamente ao sujeito, não é ligada diretamente, referente diretamente ao sujeito. Então, vamos entender isso na prática. Vamos lá, tá? Então, eu estou falando aqui que todas as vezes eu vou ter um verbo de ação, né? Mas mais aqui de soma mesmo, com ideia de soma, um predicativo do sujeito, uma qualidade ou característica daquele sujeito. Tá? Isso vai ser o quê? Meu predicado, o verbo nominal. Então, eu vou ter duas informações. Eu vou ter uma formação de ação e uma formação de estado. O que é esse estado? Qualidade ou característica. Vou até colocar aqui para que vocês não esqueçam. Qualidade, característica. Pronto. Escrevi certo? Característica. Está correto. Então tá. Então vamos entender isso daqui. A criança, meu sujeito, né? A criança, meu sujeito simples. Criança, núcleo do sujeito. Brincava, olha um verbo de ação, ó, criança brincando, né? Ali de carrinho ou, né, de bonequinha, tá ali brincando. Criança brincava. Então eu tenho aqui a criança, meu sujeito simples, criança, núcleo do sujeito. E tudo que vier depois do sujeito eu sei que é predicado. Então, brincava, contente é predicado, tá? Aí, e que tipo de predicado que eu tenho? Agora, o que é? Se brincava é um verbo de ação, mas contente não tem nada a ver com brincava. Contente tem a ver com a criança, contente tem a ver com o meu sujeito. Contente é a característica naquele momento da criança que estava brincando. Então, eu vou ter um verbo de ação mais um predicativo do sujeito. Porque isso aqui não é qualidade, é a característica do sujeito, estar contente. Então, por isso, eu vou ter um verbo nominal, porque eu vou ter um verbo importante de ação e mais um predicativo do sujeito, tá? Eu acho que ficou tranquilo isso, né? E aqui, ó, contente eu sei que é um nome, né? Um adjetivo. Brincar com um verbo de ação. Aí eu deixei um aqui para vocês fazerem, né? A professora viajou triste. Nós até colocamos a professora viajou lá em cima, né? Ó, a professora é meu sujeito, tá? Professora núcleo do sujeito. Viajou, verbo de ação, viajar. Agora, triste tem a ver com viajou? Não, tem nada a ver, não. Triste tem a ver com a professora, tá? Então, aqui eu vou ter um verbo de ação, então eu vou ter um predicado, verbo, e aqui eu tenho um adjetivo que é qualidade ou característica. Aqui, na verdade, aqui está sendo uma característica desse momento da professora, né? Então, aqui eu vou ter um verbo nominal, tá? Um verbo de ação, mas também um predicativo do sujeito, uma qualidade do sujeito, uma característica do sujeito. E qual que vai ser aqui o núcleo, gente? Qual que vai ser o núcleo? O núcleo são os dois, tá?
Ó, aqui o núcleo são os dois. O núcleo são os dois. O núcleo tanto é o viajou, que vai ser da parte verbal, e o triste, que vai ser da parte nominal. Só que eu não escrevo verbal nominal, eu escrevo verbo nominal, tá? Gente, só isso, tranquilíssimo, né? Eu acho que depois dessa explicação é possível a gente já pegar a apostila, fazer os exercícios e ir para coisas um pouquinho mais complexas, né? Pelo menos eu dei uma base, basicão lá mesmo, que a partir daí dá para a gente encaminhar. Caminhar, eu dei ali o engatinhar, né? Daí a gente pode sair caminhando e até o fim do bimestre correndo, tá? Beijos, então. Então vai ficar picadinho, mas a aula tá aí toda, né? Você vai ter uma parte falando sobre o verbal, o nominal, e esse finzinho aqui falando sobre o verbo nominal, tá? Beijos, 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 beijos. Até amanhã, que é a nossa aula. Eu vou converter isso aqui agora pro YouTube e manda para vocês, tá? Tchau. Vamos lá, interromper isso e fechar a aula e rezar para que ela grave, né?